Olha, gente, estou me sentindo na fazenda. Olha que lugar mais lindo. Só que é o seguinte, estamos aqui para poder conversar com a última eliminada da Fazenda 16, que foi a Júlia Cimoura. A Júlia vai nos contar um pouquinho como foi a participação dela. Ela era do grupão, tá? E tinha o grupinho. Agora inverteu. Grupinho virou grupão e o grupão virou grupinho. O povo do grupão, todo mundo que tá saindo, mas o jogo tá desenrolando. Oi, gente, aqui é a Júlia Cimoura, quinta eliminada da Fazenda 16. E hoje eu vou estar aqui respondendo umas perguntinhas que eu sei que vocês querem saber e a gente vai comentar tudo sobre a minha participação lá dentro do programa. Fiquem ligados. Então, gostaria de saber você, Júlia, o que você achou da sua participação no reality? Eu avalio minha participação com muito orgulho. Eu acho que eu fui eu mesma o tempo todo. Eu não me perdi de quem eu sou, da minha essência. Não deixei de jogar também. Eu joguei muito da minha forma. Falava muito de estratégias. Fui bem em provas. Fui fazendeira 2 vezes. Eu tentava prever o que ia acontecer no jogo. A gente falava sobre previsão de baia, de votação, de estratégia, de quem ia votar em quem poderia ir pra roça. Então acho que eu fiz um jogo muito limpo. E sem deixar de me posicionar também, me posicionava muito firmemente nos apontamentos, nas votações. Então acho que eu tive um jogo muito limpo. Você ficou orgulhosa do seu jogo ou não? Estou muito orgulhosa do meu jogo. Eu acho que eu não estaria se eu olhasse daqui de fora e eu não me reconhecesse lá dentro. E eu sou essa Júlia, eu sou essa Júlia muito tranquila de convivência. Eu não sou da baixaria, eu não sou de gritar, de xingar ninguém. Então, se eu tivesse feito diferente do que eu sou, eu não estaria orgulhosa. Mas eu acho que o meu jogo estava muito claro, muito limpo sempre. Me posicionava sempre sobre as atitudes das pessoas lá dentro, não sobre as pessoas em si. Então, estou orgulhosa sim. O que você faria de diferente para poder melhorar a sua participação? Então, tem 2 formas. Se eu voltasse assim no início, eu não faria diferente. Eu acho que eu fui eu mesmo o tempo todo e o jogo se encaminhou da forma como eu tinha que ter se encaminhado, sabe? É muito difícil lá dentro a gente prever as coisas que podem acontecer. A gente não tem noção de muitas coisas que são passadas aqui fora. Então, acho que eu fui muito fiel a mim mesma e não mudaria nada. Mas, porém, se fosse numa repescagem, eu mudaria, assim, algumas coisas. Umas estratégias, jogar um verde, jogar umas fake news, umas verdades também, como já dizia minha amiga Larissa. Acho que movimentaria o jogo, porque acho que tá muito monótono, né, gente? Mesmo enredo, Sasha Zelov, falta alguém pra dar uma movimentada. Então, acho que eu faria uma estratégia diferente, sim. Olha, no julgamento de alguns peões, quando você foi a primeira vez fazendeira, você ocupou 2 vezes essa posição. Mas na primeira vez você foi tirada como folgada. O que você acha disso? Você deixou de fazer alguma coisa para que eles falassem isso de você? Gente, olhando aqui de fora, eu falo pra vocês que eu acho que o pessoal tava esperando muito uma prefeita e não uma fazendeira. Eu acho que eles queriam que eu ficasse ali o tempo inteiro, ditando e tudo mais. Eu entendo que, assim, no meu primeiro mandato, muitas pessoas também não sabiam fazer, eu também não sabia. Mas eu acho que, assim, o fazendeiro, tá escrito no manual do fazendeiro, que não é obrigatório o fazendeiro ficar lá junto fazendo as coisas. Eu acho que eu deleguei as funções, fiquei nos primeiros 2 dias com o pessoal o tempo inteiro. E quando eu não fiquei, foram por motivos de saúde. Eu tinha ficado doente em 2 dias, então eu não conseguia acompanhar as pessoas. Mas eu acho que assim, eles queriam muito que eu entregasse tudo na mão também, né? O pessoal tinha que fazer o trato também. E não acho que eu fui folgada, não. Eu fazia muito as coisas de casa do que eu sabia fazer, não sabia cozinhar, né? Mas lavava uma louça e tudo mais. E tem muita gente lá dentro que eu nunca vi pegando uma vassoura, tá? Mas me pegaram pra Cristo e implicavam muito comigo. Não vi ninguém implicando com essas pessoas também, não. Em relação à sua comunicação, você acha que está faltando alguma coisa? Você é uma pessoa que fala bastante, mas faltou talvez uma troca de comunicação certa com os peões? Não, eu acho que eu sou uma pessoa muito clara quando eu me posiciono. Eu acho que o meu posicionamento é muito explícito pra todo mundo. Quando eu vou apontar sobre alguém, sobre o jogo de alguém, eu acho que sempre ficou muito clara a minha linha de pensamento e a minha visão de jogo. Como eu disse, eu acho que o que as pessoas esperavam de mim, quando eles falam colocar em prática as minhas palavras, era gritar com alguém, era xingar, entrar numa briga, e comprar a briga de fulano, e comprar a briga de ciclano. Mas eu sou da seguinte opinião, eu acho que você não precisa falar alto pra expor o que você pensa. Então eu mantive esse meu posicionamento durante todo o meu jogo. E como eu disse, eu tô muito orgulhosa do jogo limpo que eu fiz. No começo do jogo, você se aliou à Babi, à Vanessa e à Fernanda. E depois você se distanciou delas e foi para o grupão. Por que aconteceu isso? Você se arrependeu? Bom, vamos por partes. Eu entendo que, assim, a edição são muitas pessoas pra passarem, né, em 2 horas de programa. Mas eu queria esclarecer uma linha do tempo. Eu nunca fui do grupo das meninas. A gente teve uma afinidade no segundo dia, mas a gente nunca tinha fechado ali entre nós, combinar a votação e se afirmar um grupo. A gente teve uma afinidade no início, mas logo em seguida eu vi que nós não tínhamos visões de jogo parecidas. E a nossa afinidade também não ia tão
longe quanto eu tinha com outras pessoas. Porque, por exemplo, eu conhecia a Flora daqui de fora, conheci o Gui também daqui de fora. E o outro grupo tinham pessoas que eram mais parecidas comigo, eu me sentia mais confortável. Tanto de idade, quanto de visão de jogo, de posicionamento. Então, assim, não me arrependo, não, de ter trocado de grupo, que na verdade eu nunca troquei, né? Eu fui para um grupo desde o início, assim, nunca fiz parte de outro grupo além do que eu estava. E não me arrependo, acho que tudo acontece por um motivo, né? As coisas acontecem como tem que acontecer. E além de jogo, gente, claro que a gente teve uns momentos difíceis no jogo, mas eu fiz amizades muito especiais também, então acho que isso eu vou levar pra vida. Me diz uma coisa, Júlia, o que que você fez pro Zelov para ele implicar tanto com você? Eu acho que o Zelov implicou muito comigo, porque no inicinho, assim, no primeiro dia, a gente teve uma troca muito legal sobre jogo. A gente conversava muito sobre jogo. E eu acho que ele viu que eu tinha uma visão bacana sobre. E quando eu escolhi não jogar com ele, talvez ele tenha ficado um pouco chateado, ficou decepcionado. E sendo sincera, assim, modéstia à parte. Mas o Zelov não conseguia discutir comigo. Toda vez que eu ia argumentar com ele sobre alguma coisa, ele não conseguia formular um argumento e conversar comigo no mesmo tom como uma pessoa decente. Ele tinha que gritar comigo e ir pra cima de mim, explodindo, gritando. E eu nunca levantei meu tom de voz pra ele. Então acho que talvez eu irritava ele um pouco nesse sentido. Você viu a briga que está dentro da sede com o grupo do Zelov e o grupo do Sasha, que na verdade Sasha agora é Sasha, Yuri e Luana, que acabou se aproximando. O que que você acha disso? Você viu que todo aquele grupo que estava do lado do Sasha está do lado do Zelov. Quem você acha que está certo nessa situação? Eu acho que as meninas, elas estão um pouquinho perdidas, porque foram muitas perdas, né, do nosso grupo nessas últimas semanas. Elas perderam muitos aliados, eu, inclusive, fui eliminada, a gente estava sempre juntas. Então, eu acho que elas estão tentando recalcular a rota. Mas talvez elas estejam comprando muitas brigas que não são delas, e eu acho que talvez isso esteja fazendo um jogo um pouco equivocado. Então, talvez, se eu pudesse falar com elas hoje, eu falaria pra elas se protagonizarem, sabe? Elas contarem a própria história, irem atrás das próprias intrigas, dos próprios embates, e não ficar ali na sombra do Sasha e do Zelov. Eu acho que elas têm muito a entregar e muito pra mostrar, porque são pessoas muito inteligentes, pessoas muito estratégicas, muito incríveis. E eu acho que falta ver um pouco mais delas além desse conflito todo. Agora, em relação a atuar, você acha que tem algum peão que está atuando lá dentro, que não está sendo uma pessoa real? Ah, tem. Descobri aqui fora, inclusive. O Fernando e a Flor são pessoas que me decepcionaram bastante. São pessoas extremamente falsas, duas caras. Pessoas que me tratavam muito bem no dia a dia, me elogiavam bastante. E pelas costas eu vi um vídeo deles falando, inclusive, da minha própria mãe, da minha criação, debochando da minha profissão. Então são pessoas extremamente falsas. E a Flor, principalmente, eu acho que ela foi muito preparada. Ela é muito equilibrada, ela pensa muito no que ela vai falar antes de falar. Então eu não vejo ela como 100% muito sincera, não. Ainda mais depois das coisas que eu vi. Qual a sua maior decepção, Júlia? Minha maior decepção? Não vou dizer decepção, porque acho que eu nunca confiei o suficiente pra ser uma grande decepção. Mas essa situação da Flor e do Fernando, de falarem da minha criação, falarem da minha família e da minha profissão, me deixou bastante decepcionada, porque eu nunca tratei eles de uma forma desonrosa, nunca desrespeitei eles. Então, acho que eu nunca dei abertura pra eles me desrespeitarem dessa forma. Eu sempre falei, se quer falar de mim, fala do meu jogo. Não fala da minha vida lá fora. Então, eles usaram da minha profissão, da minha criação, isso me deixou muito decepcionada. E são pessoas que eu não quero ter o mínimo contato aqui fora. Olha, da dinâmica do Faro, a Suelen colocou várias plaquinhas te criticando. O que você diz a respeito dessa atitude dela? Várias pessoas que gostam da gente, gostavam da nossa amizade, podem ficar tranquilos que ontem mesmo eu e a Suelen, a gente jantou juntas, a gente conversou, colocou todos os pingos nos is. E eu esclareci pra ela que aquela questão era muito relacionada a jogo. Ela falava muito da gente não falar pra ela as coisas, não criticar as coisas pra ela que ela não gostava de ouvir. E aí eu sempre respeitei muito o jeito da Su, então tinha coisas que eu não falava pra ela por respeito mesmo. Mas a gente comentava entre si, porque a gente tinha esse cuidado de pensar, poxa, acho que a Suelen passou do ponto nisso, a gente podia falar pra ela e tal, pra ter cuidado com o que ia passar aqui fora, inclusive. Mas, enfim, ficou tudo esclarecido. Ela ficou muito chateada, óbvio, que ela tinha acabado de sair, viu os vídeos, mas em momento nenhum eu tinha intenção de falar mal da Su, pelo contrário. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa, sempre defendi ela, acho ela incrível, ela tem ótimos posicionamentos. Mas o que foi sobre a dinâmica do Faro, a gente já esclareceu entre a gente, tá tudo certo. Pra você, a edição tem um vilão ou não? Se a edição tem um vilão? Eu acho que não. Eu posso estar equivocada, mas eu não vejo ninguém ali como santinho, como bonzinho da história, não. Acho que todo mundo ali tem seus momentos de vilania, mas acho que todo mundo talvez compra uma briga errada, fala alguma coisa, e é muito contraditório, né? As pessoas cobram uma coisa que elas também não fazem.
cobra não falar da família do outro, mas xingou o pai e a mãe. Enfim, eles cobram muitas coisas que não fazem, então eu não acho que tem um vilão, não. Todo mundo tem um pouquinho de vilania ali. Júlia, obrigada pela participação. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. E até a próxima. Beijão.